O jovem Miguel caminhava pela rua de pedras da pequena vila em que vivia, carregando nos ombros o peso invisível das palavras não ditas e das respostas que nunca chegavam. Era uma manhã comum, dessas em que o mundo parece girar no mesmo ritmo de sempre, mas algo no ar parecia diferente. Você já sentiu isso? Aquele instante em que o barulho externo já não faz sentido e tudo dentro de você pede apenas quietude? Pois é nesse ponto que começa a nossa história. Miguel não era alguém de grandes gestos, mas trazia dentro de si uma inquietude constante. Gostava de vencer discussões, de provar que estava certo, de demonstrar conhecimento em cada conversa. Não havia silêncio em sua vida, apenas vozes, debates e uma necessidade incessante de ser ouvido. Ele acreditava que calar-se era sinal de fraqueza e que, se não falasse, o mundo passaria por cima dele. Essa era a sua crença. Até que um encontro inesperado começou a mudar tudo. Naquele dia, Miguel decidiu visitar o velho mestre Joaquim, um homem simples, mas conhecido na região por sua sabedoria calma. Joaquim não falava muito, mas quando dizia uma frase, era como se o vento parasse para escutar. Muitos o procuravam em busca de conselhos, não porque ele tivesse respostas prontas, mas porque o silêncio dele fazia as pessoas refletirem. Curioso, Miguel resolveu descobrir o segredo desse homem que parecia tão respeitado sem nunca levantar a voz. Quando chegou à casa de Joaquim, foi recebido com um sorriso sereno e um gesto para que se sentasse no banco de madeira debaixo de uma árvore antiga. Miguel iniciou a conversa falando de seus problemas, das discussões que travava, das críticas que recebia e da dificuldade de ser ouvido em meio a tantas vozes. Ele falava rápido, como se tivesse medo de que o silêncio o engolisse. Joaquim, por sua vez, permanecia quieto, apenas olhando com olhos atentos, como se cada palavra fosse uma pedra colocada em um rio calmo. O silêncio de Joaquim incomodava. Miguel se remexia, queria ouvir uma resposta imediata, uma opinião, qualquer coisa que confirmasse sua visão. Mas o mestre nada dizia, apenas deixava o vento balançar as folhas acima deles. Até que, depois de longos minutos, Joaquim se levantou, pegou uma jarra de barro e a encheu de água em uma pequena fonte próxima. Colocou-a diante de Miguel e disse em voz baixa: "Olhe para dentro." Miguel olhou, mas só viu sua imagem distorcida pela água em movimento. Joaquim então soprou suavemente sobre a jarra. As ondas se acalmaram e, então, a imagem de Miguel ficou clara. "Entende?" perguntou o mestre. Miguel balançou a cabeça sem compreender totalmente. Foi então que Joaquim concluiu: "Enquanto a água está agitada, você não vê nada. Mas quando se aquieta, tudo se revela. O silêncio é isso, clareza." Essas poucas palavras ressoaram como um trovão dentro de Miguel. Pela primeira vez, ele entendeu que talvez o verdadeiro poder não estivesse em falar mais alto, mas em saber calar no momento certo. Ainda assim, a lição não se fixou imediatamente. Era preciso experiência, dor, reflexão. E a vida, como sempre, tratou de criar as circunstâncias certas para que Miguel aprendesse. Alguns dias depois, Miguel se viu envolvido em uma situação complicada. No trabalho, um colega havia o acusado injustamente de um erro grave. Sua primeira reação foi levantar a voz, defender-se, brigar, mostrar que não tinha culpa. Mas no meio da confusão, lembrou-se da jarra de água e do olhar de Joaquim. Contra todas as suas tendências, decidiu silenciar. Não respondeu à acusação, apenas observou. Respirou fundo e deixou que o tempo mostrasse a verdade. O silêncio de Miguel causou impacto. Os colegas esperavam uma explosão, mas encontraram serenidade. Dias depois, a verdade veio à tona. O erro não era dele. A calma com que havia enfrentado a situação fez com que conquistasse respeito. Ele percebeu então que o silêncio não era omissão, mas uma forma de dar espaço para que a realidade se mostrasse por si mesma. Essa experiência o marcou profundamente. Ele começou a aplicar o silêncio em outros momentos. Quando alguém o provocava, preferia observar em vez de reagir.
Quando sentia raiva, ficava em silêncio até que a emoção se acalmasse. Descobriu que o silêncio não era vazio, mas um espaço fértil onde a sabedoria florescia. E quanto mais praticava, mais aprendia a ouvir o que antes ignorava. As entrelinhas, os sentimentos, a própria intuição. Mas Miguel entendeu ali que o silêncio era também linguagem. Era cuidado, era amor, era a forma mais profunda de dizer estou com você. Ao longo dos meses seguintes, ele passou a viver de forma diferente. Não deixou de falar nem de expressar suas ideias, mas aprendeu a escolher os momentos certos. Descobriu que o silêncio pode ser escudo contra injustiças, ponte para a compreensão, espelho para a alma e até remédio para feridas invisíveis. Aprendeu que muitas vezes não é preciso vencer a discussão, mas vencer a si mesmo. E talvez você esteja se perguntando, e eu? O que posso aprender com isso? Já pensou quantas vezes falou sem pensar, apenas para se arrepender depois? Quantas oportunidades perdeu por não escutar o que o silêncio queria lhe mostrar? Quantas discussões poderiam ter sido evitadas se tivesse respirado fundo e esperado o momento certo? O silêncio não é ausência, o silêncio é presença. Ele não significa que você não tem resposta, mas que sua resposta pode ser mais forte quando não é dita, e sim vivida. O silêncio pode ser um ato de humildade, mas também de coragem. Pode ser sabedoria, pode ser amor. É no silêncio que você escuta a si mesmo, que encontra forças para continuar, que percebe detalhes escondidos nas situações. Miguel não esqueceu o ensinamento da jarra. Sempre que a mente se agitava, ele lembrava: a clareza vem quando tudo se acalma. Esse ensinamento o acompanhou em decisões difíceis, em perdas dolorosas e também em conquistas importantes. Porque até mesmo na vitória, o silêncio tem um papel. Ele evita a arrogância e convida à gratidão. Se você chegou até aqui, talvez também sinta o chamado dessa lição. Talvez sua vida esteja barulhenta demais, cheia de cobranças, opiniões, discussões e pensamentos acelerados. Talvez você precise experimentar alguns minutos de silêncio para perceber o que realmente importa. Respire fundo agora mesmo. Feche os olhos por alguns instantes e perceba o que o silêncio pode lhe ensinar. E agora eu gostaria de ouvir de você. Em qual momento da sua vida o silêncio já lhe trouxe uma lição importante? Compartilhe nos comentários, porque sua história pode inspirar outras pessoas. Afinal, sempre há algo novo que o